Olá pessoal, vamos para a aula 257, avaliando o aprendizado sobre dilatação volumétrica. Questão 7, diz assim: um paralelepípedo constituído por um material de coeficiente de dilatação linear, o alfa, 5 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, tem dimensões de 10 centímetros vezes 20 centímetros vezes 40 centímetros, a 30 graus Celsius. Determine o acréscimo de volume em centímetro cúbico sofrido por esse material aquecido até 130 graus Celsius. Então na questão número 7 é um paralelepípedo e as dimensões dele, o volume, lembra que é dimensão vezes dimensão vezes dimensão, paralelepípedo, lado vezes lado vezes lado. Então é L1 vezes L2 vezes L3. Foi-me dado então um volume inicial, aqui L0, L3. E aí ele pede a dilatação do volume. Então é 10 centímetros vezes 20 centímetros vezes 40 centímetros. Ok? Então se eu fizer essa conta aqui eu saberei o volume inicial. Ó, quanto é que vai dar? Ó? 10 vezes 20, 200. 200 vezes 4, 800, com mais um zero, 8.000 centímetros cúbicos. Aí ele me disse que o material que é feito tem um coeficiente linear, cuida, linear alfa igual a quanto? 5 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Notem que para calcular a dilatação de volume eu preciso de gama. Gama é 3 vezes alfa, ou seja, 3 vezes 5 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, nota, eu preciso do gama. 15 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Beleza! Vamos lá. Eu quero uma variação de temperatura de quanto? Eu quero uma variação de temperatura, ele inicia de 30 graus Celsius e termina em 130 graus Celsius, temperatura final 130, portanto terá um delta de temperatura de 100 graus Celsius. Então o delta, a variação de temperatura 100 graus Celsius. Agora é só botar na formulazinha. Bora lá então. Delta de volume é o volume inicial vezes o gama vezes o delta de temperatura, delta θ, variação da temperatura. Então o delta de volume é volume inicial, 8.000 centímetros cúbicos, 8.000 centímetros cúbicos. Gama, 15 vezes 10 na menos 6, então 15 vezes 10 na menos 6, usa a mesma linguagem sempre que um pontinho, graus Celsius na menos 1, vezes os 100 graus Celsius. Nota que esse graus Celsius eu corto com o graus Celsius e não sobra nenhuma unidade. Agora, vamos transformar tudo em potência de 10 para ficar mais fácil? Vamos lá, então. Delta V. 8.000. 8 vezes 10 na 3 centímetros cúbicos. 8.000 é isso. 8 vezes 10 na 3. Vezes 15 vezes 10 na menos 6. E 100 eu vou chamar de 10 na 2. Beleza. Então agora eu vou fazer 8 vezes 15. 8 vezes 10 é 80, 8 vezes 5, 40, 40 mais 80, 120. Então, 120. Agora, qual é a potência? Ó, mantém a base e soma os expoentes. Base decimal está aqui, soma os expoentes. 3 mais menos 6, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Está aqui, 120 vezes 10 na menos 1, centímetros cúbicos. Ou seja, a variação de volume dará 12 centímetros cúbicos para a questão de número 7. Vamos para número 8. A 20 graus Celsius, um obelisco tem a base quadrada de lado 1 metro e uma altura de 5 metros. Sabendo que esse obelisco é feito de bronze, alfa 17,5 vezes 10 na menos 6, determine a variação de seu volume em litros, em litros, tá?
quando a temperatura é aumentada para 40 graus Celsius. Então o obelisco tem uma base de 1 por 1, né? Um obelisco então aqui um paralelepípedo, ele tem uma base de 1 por 1 e a altura de 5 metros. Então tá aqui, 1 metro vezes 1 metro vezes 5 metros de altura. O volume inicial é lado, tá? Lado inicial vezes lado. Assim é o volume de um obelisco, né? Aqui no caso de um paralelepípedo. Então o volume inicial é 1 metro vezes 1 metro vezes 5 metros, resposta 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. Metro vezes metro vezes metro dá 5 metros cúbicos. Vocês devem saber, isso é importante, que cada metro cúbico tem 1000 litros. Por que eu já vou passar para litros? Porque ele me pediu a resposta em litros, então 5.000 litros. Então está aí o volume inicial, beleza? Então agora, sabemos o volume inicial, o alfa, lembra que o gama, porque eu preciso, ó, 3 vezes, eu preciso do gama para saber a variação do volume. A variação do volume então é volume inicial, gama, que é 3 vezes alfa, vezes a variação de temperatura. Ele me disse que a temperatura inicial era de 20 e vai para 40, então o delta de temperatura, se estava 20 foi para 40, 20 graus Celsius. Então vamos lá, variação de volume. Volume inicial, 5.000 litros, esse é o volume inicial. Gama, ele me deu 17,5, então vai ser 3 vezes 17,5 vezes 10 na menos 6, ok? Agora, que mais nós temos? Vezes a variação de temperatura, que é de 20 graus Celsius. Aqui graus Celsius dá menos 1 grau Celsius corta. Bom, agora vamos ser inteligente aqui. Vamos transformar, ó, esse cara aqui, 5.000 em 5 vezes 10 na 3 litros. Eu tenho que 2 vezes 17,5 dá quanto? Dá 35. Então, ó, eu estou fazendo 17,5 vezes 2 dá 35. Com mais 0 dá 350. Tá? Então, vezes 3 vezes 350. Então, tá aqui. 350 e tem mais um 10 na menos 6. Então eu fiz 20 vezes 13,5, deu isso. Agora, quanto vai dar? Ó, 3 vezes 35 dá 105. 105, tá? 105. Vamos ver. 105. Tem mais um zero que eu estou deixando de fora aqui. Depois não vai esquecer desse zero, tá? Agora, 105 vezes 5 dá 525. Então, 525 é o quê? Olha o que eu fiz. 5 vezes 3 vezes 35. 525. Agora, eu tenho esse zero, que é 10 na 1, e eu vou ter um 10, então, na 4 aqui, ó, 10 na 3 vezes esse zero aqui, 10 na 0 dá 10 na 4, vezes 10 na menos 6, e faltou ainda a unidade que é o litro. Como é que vai ficar então? 525 vezes, mantém a base, somos expoentes, menos 2 litros, ou seja, a variação de volume, 5,25 litros. Quem está com dúvida aí em potência de 10, esse deslocamento da vírgula, tem que olhar as aulas lá do início do curso. Lá eu explico como é que se faz essa mudança, que tu vê que a vírgula estava aqui, ela andou 2 unidades para a esquerda, foi até 2 na 0, 2 na 0 é 1, ou seja, eu posso transformar um número com vírgula em potência de 10 e vice-versa, tá? Vamos para a questão de número 9 e última aí. O gráfico a seguir mostra a variação do comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Nota, o gráfico é para o comprimento de uma barra metálica. Ou seja, eu tenho o comprimento em centímetros e a temperatura em graus Celsius, tá? Então, daqui, ó, L em centímetros,
eu tenho um gráfico que vai de 200,00 para 200,06 com uma variação de temperatura de 200 graus Celsius. Vai de 0 a 200, aqui θ em graus Celsius. Aí ele diz assim, uma panela feita de mesmo material da barra, tendo uma capacidade de 1000 mililitros a 0 graus Celsius, calcule a capacidade dessa panela a 100 graus Celsius. Ou seja, ele quer uma variação de volume, mas ele não te deu o alfa. Ele te deu uma questão primeira de dilatação linear para tu descobrir o alfa desse material. Então vamos lá. ΔL, L0, alfa, ΔT. Então vou fazer uma questão para descobrir o alfa primeiro. São duas questões dentro de uma mesma. ΔL, nota, ele começa em 200 e vai para 200,06. Portanto, a dilatação, o que é dilatação? L final menos L inicial. Então, é 200,06 menos 200. Conclusão, ΔL é 0,06 centímetros. Tá? Então tá aqui. 0,06 centímetros é igual ao comprimento inicial 200,00 alfa e a variação de temperatura é de 200 graus Celsius. Daqui eu vou tirar o alfa. 0,06 eu vou chamar de 6 vezes 10 na menos 2. Esse centímetro daqui corta com centímetro daqui. Aqui, 200 eu vou chamar 2 vezes 10 na 2, vezes alfa, vezes 2, vezes 10 na 2. Fechou? Então como é que vai ficar? 6 vezes 10 na menos 2 é igual... 2 vezes 2? 4. É igual vezes 10 na... Mantém a base, somos expoentes, 10 na 4 vezes alfa. Conclusão, 6 vezes 10 na menos 2... 4 vezes 10 na 4 está multiplicando, passará dividindo. 4 vezes 10 na 4 vai ser o alfa. 6 dividido por 4 dá 1,5. 1,5 vezes 10, menos 2, menos 4, menos 6 graus Celsius na menos 1. Fizemos, nota, uma questão prévia para daí descobrir quanto será o alfa, para que agora sim eu tenho uma panela de ferro de 1000 mililitros e dessa panela de ferro de 1000 mililitros eu vou querer saber quanto é que é. Então a gente fez uma primeira questão só para calcular o alfa. Agora sim que nós vamos à questão da dilatação volumétrica. ΔV igual a V0 gama ΔT. Variação da temperatura, Δθ. Sendo que esse gama é 3 vezes o alfa que nós calculamos aqui. Ele diz para nós que essa panela é de mesmo material e a capacidade dessa panela era de 1000 mililitros com gama que é 3 vezes alfa. Alfa 1,5 vezes 10 na menos 6 vezes a variação de temperatura. Ele aquece a panela de 0 a 100 graus Celsius. Um ΔT então de 100 graus Celsius. Tá? Grau Celsius da menos 1 com grau Celsius aqui, que se corta. Vamos lá, vamos botar a notação científica, potência de 10. 1 é 1 vezes 10 na 3. 3 vezes 1,5 é 4,5 vezes 10 na menos 6, 100 é 10 na 2. 1 vezes 4,5, opa, isso aqui em mililitros. Então isso aqui vai dar 4,5 vezes, mantém a base decimal, soma 3 com menos 6, menos 3, com menos 2, menos 1 mililitros. Ou seja, está aí a variação de volume, 0,45 ml. Ele me perguntou qual é a capacidade final. Bom, mas o volume final é fácil, é o volume inicial mais a variação do volume, ou seja, 1000,00 ml mais 0,45 ml, ou seja, 1000, tu vê que não aumenta tanto, né? 0,45
mililitros, tá? Menos de 1 ml, menos de meio ml, aí aumenta. Está aí a questão de número 9 do Avaliando o Aprendizado. A aula está encerrada, agradeço a presença de todo mundo, até a próxima aula.